Ao longo de milhares de anos, a espécie humana experimentou um expressivo aumento populacional, com o melhoramento nas técnicas de cultivo de alimentos, que proporcionaram que grandes centros populacionais se desenvolvessem e prosperassem ao longo da história, possibilitando que, a maioria de nós, vivêssemos em grandes cidades hoje em dia. E atualmente, a Grande São Paulo é um dos maiores centros populacionais do mundo, sendo a maior cidade das Américas e do Hemisfério Sul, com cerca de 21 milhões de habitantes em sua zona metropolitana, com em média 166 pessoas por quilômetro quadrado, sendo assim o centro demográfico e financeiro do Brasil e da América do Sul. E se traçarmos um círculo com um raio de 3.300 quilômetros, descobriremos que a maioria da população sul-americana tem uma distribuição demográfica relativamente espaçada de pessoas, com pouco menos de 350 milhões de pessoas habitando a América do Sul, somando todos os nossos países vizinhos. Mas, e se eu contar que, se traçarmos o mesmo círculo em outra área, poderíamos abranger mais da metade da humanidade? Pois, a maioria da população humana está contida dentro deste círculo, e se colocássemos no centro colocar a cidade chinesa de Wuxi, mais da metade da humanidade viveu e vive nessa área. E é sobre o círculo de Wuxi que falaremos neste vídeo. O círculo abrange mais de 58% da população mundial, ou seja 4,32 bilhões de pessoas, e faz parte de mais de 20 países diferentes. E possui a maior densidade demográfica do planeta, com em média 477 pessoas a cada quilômetro quadrado. Só em comparação, se o restante do mundo fosse povoado proporcionalmente à população dessa área de terra no círculo, a população global total seria de incríveis 27 bilhões de pessoas. E sendo atualmente uma das áreas que se tornarão o centro geopolítico e econômico ao longo do século XXI, reunindo dois países com mais de 1 bilhão de pessoas e uma das economias em mais rápido crescimento no mundo, possuindo um dos maiores dinamismos econômicos da Terra, e contendo dois blocos geopolíticos regionais super importantes como a Associação das Nações do Sudeste Asiático e a mais recente, Parceria Econômica Regional Abrangente, sendo um dos maiores acordos econômicos da história. Curiosamente, também inclui áreas isoladas como o deserto de Gobi, o Planalto Tibetano, quase toda a Mongólia e a região de Xinjiang da China, regiões que, quando as colocamos juntos, teremos uma massa de terra maiores que a da Índia, mas com uma população de mais ou menos de 40 milhões de pessoas. Além disso, a área possui enormes reservas de água doce, sendo os rios Mekong, Yangtze, Rio Amarelo e Rio Ganges, alguns dos maiores rios da Terra. E essa área também se destaca pela incrível diversidade étnica, sendo o lar de mais de 700 grupos étnicos diferentes, com os maiores sendo a etnia Han, da China, e a etnia Hindu, da Índia em menor número, as etnias Thai, Tamil, Mongol e Khmer entre diversos outros grupos menores, das quais nem sempre a convivência é pacífica, às vezes ocasionando conflitos interétnicos e religiosos, causando instabilidade em diversas regiões do sul da Ásia, com a região sendo o epicentro de outras grandes religiões com mais adeptos do mundo, depois do cristianismo, tendo muito mais hindus, budistas e muçulmanos dentro do círculo do que fora dele. Já era esperado que o círculo contenha muitos hindus e budistas, mas a presença de tantos muçulmanos é surpreendente, já que o círculo exclui todo o Oriente Médio e todo o resto do mundo árabe, regiões que a maioria das pessoas acreditam serem os epicentros do islamismo. Isso graças às enormes influências históricas da Rota da Seda no sul da Ásia e às enormes populações de 3 países com maioria islâmica como Bangladesh, Paquistão e Malásia. Há também as populações islâmicas da China e da Índia, que têm mais muçulmanos do que a Arábia Saudita e Egito somados, e quando se somam as populações muçulmanas da Indonésia, do Afeganistão e das Filipinas com as dezenas de milhões de outros muçulmanos que vivem dentro do círculo, sendo assim o epicentro do islamismo, pois mais muçulmanos vivem no leste da Ásia do que no Oriente Médio. Como você já deve saber, a Ásia é o continente onde a maioria da população mundial viveu por milhares de anos, pelo menos desde 7000 a.C. Este círculo que engloba a maioria da humanidade está lá há cerca de 5000 anos.
A chave para entender o porquê a maioria da humanidade viveu lá desde os tempos antigos por tanto tempo é por causa da terra e da comida. Pois enquanto isso, as civilizações da Europa e Oriente Médio, que sempre tiveram o trigo como a base alimentar, só podiam cultivar dependendo das estações do ano, o que limitava muito a produção de grãos. E consequentemente limitava o crescimento populacional. Enquanto isso, as civilizações orientais, que em sua maioria não possuíam limitações climáticas, basearam suas culturas no arroz. Sendo que a cada 1 hectare dedicado ao arroz é possível produzir aproximadamente 11 milhões de calorias, podendo alimentar 16 pessoas por hectare, enquanto o trigo, a cada 1 hectare, pode alimentar apenas 5 pessoas. Então, quando uma civilização decide plantar arroz, pode alimentar aproximadamente 16 pessoas por hectare. Com isso é mais fácil sustentar o crescimento populacional. Então, quando as civilizações optaram pelo cultivo de arroz, como China, Índia e outros países do Sudeste Asiático, eles foram capazes de sustentar mais pessoas do que as civilizações que escolheram trigo. E esta é a principal razão pela qual existem muitas pessoas concentradas nesta área. E sendo assim o centro demográfico e econômico da humanidade. Com isso, espero que você tenha entendido por que essa região sempre teve a maior população ao longo das eras. E ainda continuará tendo a maior população por boa parte do século XXI, pois a Índia e a China têm as maiores quantidades de terras cultiváveis da Terra e cada um tem 2 vezes mais terras aráveis que o Brasil. Além de terem o clima certo para cultivar o ano todo. Assim, uma das principais razões da densa população asiática é que o arroz sempre foi e ainda é a base alimentar das diversas civilizações orientais ao longo de milhares de anos.